Bom dia, meu nome é Rayana. O título do meu projeto é Caracterização Experimental da Resistência Dinâmica de um Transistor MOSFET conectado como diodo e sob regime de bombeamento. Este trabalho ele visa caracterizar o comportamento da resistência dinâmica quando está sujeita ao regime de bombeamento, ao qual é importante para se entender o ruído presente nos circuitos usados em sistemas para comunicação. Utilizou-se dois softwares para as simulações que foram o ADS e o SLab. A Tecnods, a indústria, inovação e infraestrutura. Motivação. Analisando o oscilador RLC como exemplo, é possível extrair informação periódica no tempo da portadora gerada pelo oscilador, possibilitando a observação da relação sinal-ruído do oscilador e seu ruído de fase espectral. Mas por que se medir a resistência dinâmica de bombeamento? Resistência, pois é ela quem converte ruído em corrente, em ruído em tensão, bombeamento, pois é esse o regime do funcionamento de transistores em osciladores e misturadores. Esta corrente de ruído torna-se uma tensão de ruído quando multiplicada pela impedância de entrada do RLC. O ruído eletrônico relacionado com a tecnologia do dispositivo é o ruído flicker, que é causado por defeitos no material e rugosidade de interface. Este tipo de ruído deve-se à interface existentes entre o silício e o óxido de porta de um transistor MOSFET. Esta interface faz com que os portadores de carga sejam aprisionados e posteriormente liberados de forma randômica, causando ruído. O oscilador é um dos circuitos mais importantes da maioria dos sistemas de RF e que seu ruído exerce uma grande dos demais circuitos, e é cada vez mais importante e necessário que os osciladores tenham o menor ruído possível. Introdução: caracterização dos diodos, estudo do comportamento dos diodos, as equações de Newton-Raphson, que tem o objetivo de estimar as raízes de uma determinada função, utilização dos softwares ADS do SLab, para a medição da tensão no diodo, corrente no diodo e a sua resistência dinâmica. Os próximos tópicos são objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Para a formação da equação de Newton-Raphson foram utilizadas as seguintes equações presentes aqui. Objetivos: caracterizar o comportamento da resistência dinâmica quando está sujeita ao regime de bombeamento e comparar os resultados medidos entre os dois simuladores que serão o ADS e o SLab. Procedimentos metodológicos: a revisão bibliográfica, que teve a utilização de artigos e teses, estão presentes na referência, as equações de Newton-Raphson, o desenvolvimento dos códigos no SLab e a simulação no ADS. Comparar depois os resultados obtidos entre ambos os softwares. Foram realizados 4 tipos de medição. A primeira, utilizando o método de Newton-Raphson. Aqui está o circuito no ADS. Aqui as equações de Newton-Raphson, formadas pelas equações anteriores. Os parâmetros aqui, tanto colocados no ADS quanto no SLab. Para cada resistência, foi medido a tensão no diodo e a corrente no diodo, tanto no ADS quanto no SLab. Perceba a similaridade dos resultados. A segunda foi os resultados para a resistência dinâmica. O objetivo aqui é o estudo e calcular a resistência dinâmica para os resultados. Este circuito aqui foi retirado da tese, citado nas referências. Aqui esse circuito foi realizada a simulação no ADS, onde teve a variação da corrente de 50 mA, 100 mA, 200 mA e 400 mA. Aqui está as correntes utilizadas no ADS. Aqui as suas respectivas resistências dinâmicas. Aqui o valor da resistência dinâmica no SLab. E foram realizados também os cálculos da resistência dinâmica, os cálculos analíticos também. Terceira foi a simulação DC utilizando as equações de Newton-Raphson, ao qual primeiramente foi desenvolvido o código no SLab, ao qual este fluxograma. O VD dele variava de 105 a 5 volts com passo de 10 mV e depois foi realizado um compasso de 1 mV. E aqui as equações de Newton-Raphson. Aqui o circuito estudado, aqui é anexado uma
DC com o resistor e o SDD em série. O SDD é um elemento definido por equações que a gente controla e enxerga. E aqui foi posta a equação do diodo, então ele vai se comportar aqui como diodo. A alteração do diodo para o SDD é devido às discrepâncias existentes entre os resultados obtidos, devido a não ser constante e possui diferença na comparação, tanto na parte reversa quanto na direta, e pode concluir que possa existir uma resistência parasita dentro do modelo do ADS para gerar esses resultados. E o DAC aqui é onde o arquivo de dados obtido no SLAB vai ser importado para o ADS. Aqui os resultados da tensão no diodo para o SLAB e o ADS. Aqui para a corrente no diodo, tanto no ADS quanto no SLAB. E aqui para a corrente no diodo, tanto no ADS quanto no SLAB. Perceba que para 0 volts há uma discrepância mínima entre os resultados, mas isso não é o problema, já que é praticamente zero, um elevado a menos 27 e outro elevado a menos 17. A quarta simulação foi simulação em balanço harmônico utilizando as equações de Newton-Raphson. Foi implementado um diodo com SDD utilizando uma resistência em série, bombeando o diodo com a tensão senoidal e ajustando o seno DC para que a corrente ela seja de 100 mais ou menos 1 microamperes. Então, a corrente tem que estar entre 99 microamperes e 101 microamperes. A tensão em AC foi de 0,5 volts, mas depois foi feito o mesmo procedimento para 1 volt e 5 volts. Aqui as equações de Newton-Raphson, o resultado para a resistência dinâmica. Aqui para a tensão no diodo, tanto no SLAB quanto no ADS, para a corrente no diodo. Conclusão: o trabalho serviu para compreender na prática o comportamento dos componentes e, após a obtenção e análise das simulações, percebe-se que não há divergência entre os dados e foi simulado com o diodo, enquanto que o título é com o MOSFET. É porque o diodo ele já foi trabalhado no âmbito de uma dissertação de mestrado, citada nas referências, e serviu como base para o entendimento de toda a matemática envolvida, e que uma vez aprendida a técnica para o diodo, a transição para o MOSFET será muito mais simples. As referências bibliográficas utilizadas no projeto e agradecimentos. O autor agradece ao seu orientador, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, CNPq, à Propesc e à Universidade Federal da Paraíba. E muito obrigada!